E aí, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Cristão Quântico, né? Que é o Alexandre CQ, né? Que é Alexandre Cristão Quântico. Hoje eu quero falar para vocês sobre uma técnica do copo d'água, né? É uma técnica de ancoragem para você obter respostas, né? Tirar dúvidas, essas coisas. É você se conectar com a inteligência universal, com Deus, e ele te dá respostas, né? A Bíblia fala sobre isso, né? Várias pessoas que oravam em sonhos, Deus falava respostas. E isso sempre aconteceu e acontece, né? Independente da sua crença ou interpretação, a fonte criadora sabe tudo, né? Tudo e estamos conectados com ela. E ela vive na gente, né? Que é o Espírito Santo, né? Entendeu? Está dentro e fora da gente, né? Ou subconsciente, como queiram, né? Que é a parte de Deus no homem, né? No caso. E vou mostrar para vocês aqui. Essa aqui, ó, é o copo d'água, né? Sim. Eu já fiz inúmeras vezes essa técnica, sempre obtive respostas, entendeu? Às vezes pode demorar entre no mesmo dia, uma semana, alguns dias, tipo isso. O máximo até hoje foi 3 meses, né? Coisas mais difíceis, né? O que acontece? Eu aprendi essa técnica na internet, né? No livro Poder Subconsciente fala algo parecido também. Mas eu aprendi essa técnica que é o seguinte, é uma técnica científica, né? De ancoragem, né? Quando você pega alguma coisa, você pode pegar um caderno, escrever uma pergunta, alguma coisa. Resumindo, antes de dormir, você pega um copo d'água, pega um caderno, uma caneta, né? Deixa do lado. E você faz alguma pergunta para sua mente subconsciente, né? Comprovado cientificamente que em meia hora, 5 minutos, a meia hora, a última coisa que você viu vai ficar na sua mente a noite inteira, né? Sua mente vai tentar responder aquilo lá. Vai focar naquilo. Então o que acontece? Foque a mente em coisas que você gosta ou que você quer ter, sei lá, que você ama, né, que é do seu interesse. Eu já pegava assim um copo d'água, né? Geralmente eu gosto de pegar uma garrafinha por causa que é o seguinte, você tem que tomar metade e depois o restante no outro dia. Aí você pergunta assim, por exemplo, assim, mente subconsciente ou Deus, eu devo ir para esse serviço, sim ou não? Um exemplo, né? Isso aí você vai fazer com o seu objetivo. Ou aonde está isso, onde está aquilo? O que acontece? Aí você vai, pega, né? Vai fazer essa pergunta, aí você vai tomar metade da água, metade, certo? Aí você vai colocar ela do lado da sua cama, algum lugar assim, numa partilha, num criado, sei lá, algum lugar onde não vai derramar, né? E quando você acordar cedo, você toma o restante. Aí você acordou cedo, aí você vai tomar o restante. O que acontece? O seu cérebro vai ligar, entendeu? O inicial da pergunta com o final e vai tentar uma resposta para isso. Ele vai acionar o subconsciente, que está dentro de você e fora de você. Essa técnica funciona. Eu já usei para obter respostas sobre algumas dúvidas, curiosidades, para achar itens. Uma vez eu perdi uma apostila e eu fiquei vários meses sem saber onde que ela estava. Ela é escrita à mão. E aí eu falo, será que onde que estava? Não achava em nenhum lugar. Aí um dia eu fui, peguei e fiz, né, essa técnica, né, e durou 3 meses para eu obter respostas, mas eu consegui. Aí quando eu obtive respostas, durou 3 meses até eu conseguir respostas. Aí eu obtive respostas, né? E veio na minha mente, né, uma voz falando assim, ó, tá em tal lugar, assim, assim, e eu vi o local na minha mente, por visualização. Só que de olhar acordado, fui lá e peguei e achei. Isso depois de 3 meses, tinha revirado a casa e não achava nenhum local. Já usei para tirar dúvidas sobre qual a pronúncia correta do nome de Deus, qual isso, aquilo, sabe? Esse tipo de coisa. Já usei também para mim tomar decisões, faço isso ou não. O mais aconselhável é o que? Você tem uma decisão importante, você tem que tomar. O que você faz? Pede um tempo. Decisões normais, você toma mais rápido, entre aspas. Mais sérias, pede um tempo, talvez de uma semana, 2, não sei. Aí você pensa, repensa, pergunta para sua mente, pergunta para Deus, para o consciente, até você ser respondido. O que acontece é o seguinte, essa mente universal, a gente é conectado com ela, né? Essa teia, né? Que é a mente criadora de tudo. A gente chama de Deus, né? É o Deus cristão. Mas tem gente que vai falar universo, ou seja lá a interpretação dele. Mas não vem ao caso. O que acontece? Ele existe dentro da gente, a Bíblia chama de Espírito Santo, né? Que é a parte de Deus no homem, ou seja, é o seu subconsciente. É a mesma coisa. A gente tem um consciente, que no caso meu é que eu sou Alexandre, né? O Alexandre CQ, que é o cristão quântico, tem a mente consciente. Ela é limitada pelo que eu sei. No máximo, o que eu acho, eu acharia, entendeu?
Ela pode ser ou não, pode estar certo ou errado. Já existe a mente subconsciente, é uma mente só, e ela é dividida em duas partes, consciente e subconsciente. Consciente é a nossa mente normal, racional, o nosso eu. Subconsciente é a mente de Deus que habita no homem. Essa mente sabe tudo. Muitos famosos usavam essa técnica, entendeu? O Augusto Liberato, que é o Gugu, né? Ele usava isso para ter ideias, criar programa, ele pegava um caderninho, né? Não sei se você tomava água, mas você pode tomar água ou não. Você pode só fazer a pergunta e fazendo e dormir com aquilo na sua mente até chegar. Pode ser em sonho, um link de um vídeo, alguém te dá um insight, vocês vir na sua mente, em algum momento vai vir. O que acontece? Tem que ter constância. Já tive resposta na mesma noite, 2 dias depois, 3, no máximo 3 meses, mas sempre tive. E aí você pega um caderno, uma caneta ou algo semelhante, para você anotar, que provavelmente você vai esquecer, né? Porque dormindo, você acorda, nem vai lembrar depois o que era. Vai ficar muito vaga essa lembrança, né? E já fiz isso para várias coisas, sabe? Teve coisas que eu não anotei e esqueci, mas quando eu anoto, aí deu certo, né? Graças a Deus. Aí, no caso, eu pego o caderno, né? Um caderno qualquer, uma caneta, e pego a água, né? Aqui eu já tomei. Aí eu pego a água, faço a pergunta assim, eu devo fazer isso, tal, não sei o que, e agradeço. E e tomo a água, metade, e durmo. Eu pego uma garrafinha, né, daquelas com tampa, né, e tomo metade, no outro dia acordo e tomo o restante, para nenhum bicho, sei lá, o barata ou algo semelhante passar no copo, né. Aí, o que acontece? Garrafa d'água eu acho mais interessante. E sempre obtive respostas, né? Faço a pergunta, vou fazendo. Fico uns 2 minutos fazendo minha mente. Eu devo fazer isso, assim, tal. Eu devo fazer assim, tal. Ou se não, aonde está esse item meu? Obrigado, Deus. Ou não sei o que, onde tá isso? Vou repetindo. É mais ou menos. Quando eu estiver quase dormindo, eu vou tomar água, sabe? Você pode tomar água antes e fazer a pergunta, ou ao contrário, né? Você vai fazer a pergunta, depois tomar água, só metade. No outro dia você toma o restante. E a resposta vai vir. Nikola Tesla usava a técnica de perguntar para sua mente subconsciente, né? Para Deus, antes de dormir, e vinha as invenções, anotava. O Google, igual eu já citei. Entendeu? Thomas Edison, teve o cara que criou a insulina, também fazia isso. Teve vários inventores, autores que faziam isso também. Se eu não me engano, físicos faziam isso para obter respostas, fórmulas. Entendeu? Porque a mente subconsciente, ela sabe tudo, né? Então tá tudo lá, você só precisa acessar. Imagina que a mente subconsciente é um site, tá lá, né? Mente criadora de Deus é um site. www, Deus não sei o que tal. Se você entrar nele, ok. Para você achar o que você quer, você tem que digitar o tema, alguma coisa. Isso seria essas técnicas, né? Você pode usar água? Sim. Se não quiser, você só pergunta pra sua mente, deita e dorme. Beleza, mesmo efeito. Mas eu, em particular, eu tive mais facilidade usando a técnica de ancoragem com o copo d'água. Foi um hack para mim. Depois, eu tentei antes, sem água, não tive sucesso. Depois, né, de muito tempo, eu usei testar a água e deu certo com ela. E depois parei de usar a água e faço sem ela também dá certo. Mas ela me facilitou, foi um hack. E também a água tem memórias, né? Dizem que a água tem memórias, tem respostas, né? Assim como várias coisas do corpo humano, né? E a água também é um item do corpo humano. Né, os órgãos, tecidos, tudo tem memória, né? A memória, ela está além da gente, né? Ela está na fonte criadora, né? E muitos arqueólogos que montavam e remontavam cenas passadas com ossos, usavam isso. Isso aqui é o que esse item? Aí ia fazendo exercício assim. Aí falava, isso aí não é um brinco, isso aí é um cordão, ou sei lá, é o que? Para montar vida dos povos antigos, roupas, essas coisas. Não todos fazem isso, mas muitos que têm sucesso fizeram e fazem isso. Isso é relatado no livro O Poder Subconsciente, do Joseph Murphy, né? O Joseph Murphy relata que ele já usou inúmeras vezes e ensinou as pessoas. Teve uma vez que ele perdeu um anel de família muito valioso para ele, no sentido sentimental. E ele perguntou pro sua mente subconsciente, né? Onde está o meu anel, assim, tal, beleza, obrigado. Mente subconsciente, fonte que sabe tudo, beleza. E foi falando até dormir. No outro dia, ele acordou e lembrou que à noite veio o nome na mente dele. E esse nome era de uma criança, um vizinho dele. Ele pergunte para o fulano. Foi lá e perguntou, e o fulano falou, eu achei sim, eu tava caçando o dono. Eu já usei isso para achar bolsa da minha esposa, dinheiro, carteira que eu perdi, chave. Às vezes você perde dentro de casa ou em algum lugar, não sabe onde tá, no serviço. E deu certo, sabe? Graças a Deus eu sempre tive sucesso, né? Eu uso pra tudo.
entendeu? E eu faço também acordado, sem ser dormindo, eu faço acordado, depende da necessidade. Preciso disso, onde tá isso, tal, não sei o que, e agradeço. E eu acho, entendeu? Só porque o que acontece? Coisas mais importantes, né, de outros níveis, assim, de cocriação, de respostas, que pra gente tem outro nível, né? Pra fonte criadora é tudo igual, né? Se fizer uma coisa pequena ou grande, tanto faz, não muda nada, né? A gente vê outros níveis por causa da nossa limitação humana. E até crença também, né? Mas em geral é uma técnica muito boa. Eu aconselho vocês a fazerem. No começo eu não dei muita moral não. Você, isso nem é meio conversa. Depois eu fui estudar, vi certinho, né? Aprendi na internet, no YouTube ela. E vi que é uma técnica científica, né? Isso é física quântica, né? Isso é uma técnica de ancoragem, entendeu? Tem outros jeitos de fazer técnica de ancoragem, né? Mas basicamente ela funciona com, pelo que eu entendi, que é você acessar. Você faz o ponto 1 da pergunta e quando você acordar, você toma de novo a água inicial com a final, vai ficar um meio, um vão no meio, né? Começo e final, não tem um meio. E o seu cérebro, a mente subconsciente, vai tentar preencher aquilo. Basicamente é isso. Você vai estar abrindo um buraco, uma pergunta e vai esperar preencher. Como essa resposta vai vir, não tem como saber, impossível. Não tente isso. Para mim já vem sonho, intuição, pessoas falando, links de vídeo, internet, pessoas que eu nem conheço, uma coisa aleatória e eu ligava uma coisa com a outra. De alguma maneira vai chegar. Se preocupe apenas no sentido de se preocupar é modo figurativo. Não se preocupe. Vai chegar. Apenas acredite, confie e faça. Geralmente você tem que fazer toda noite, né? Até chegar, né? No caso, né? Eu já tive sucesso de um dia, assim, uma noite. Uma vez eu perguntei qual a pronúncia exata, né? Do tetragrama, que é o nome do Deus cristão que tem na Bíblia, né? Eu fiz assim, qual é a pronúncia correta do tetragrama, que é o nome do Deus cristão, né? Que é o Criador, né? Em hebraico lá, eles traduzem lá as siglas, né? As siglas são Y, né? No caso, HWH. A tradução vira o quê? Yahoo, Yahoo, Yehová, Javé, Jeová e por aí vai, né? Pra mim veio que a pronúncia é Ial, né? E veio na minha mente assim no mesmo dia, veio Ial. Aí veio a sigla, apareceu a letra Y, A, U e H, que é a pronúncia correta. Eu só queria saber a pronúncia correta, porque como são consoantes, naquela época o idioma não tinha vogais, né? No hebraico antigo, então é difícil saber e foi se perdendo, né? Mas isso não é de tão importância assim nesse sentido. Eu queria por mais era uma coisa pessoal minha, tipo uma dúvida. Queria saber a pronúncia, entendeu? Eu fiz para saber o nome de Jesus Cristo, né? Quando eu fiz, muita gente fala que é Yeshua, né? Quando eu fiz, veio que é Yalcha, né? Que é Yal, o nome do pai, e Yalcha, o nome do filho, né? Que o nome do filho tem o nome do pai, né? Fala isso, né? Na Bíblia. Aí, como que veio isso? O Yal veio na minha mente, eu dormindo e vi as siglas lá e a pronúncia veio uma voz. Essa voz que vem no meu ouvido, eu acredito que é da mente criadora, que é o próprio Deus, né? Que é o Espírito Santo que habita na gente. Ela é uma voz, ela é muito cheia de eco, é como se fosse várias vozes junto, tipo assim, umas 3 vozes juntas, meio com trovão, não sei explicar muito bem. Mas é uma voz não normal, sentido humano normal, é diferente. É como se você gravasse 3 áudios, você mesmo, e soltasse ao mesmo tempo, e ainda pôs um som meio chiado de trovão, um trem diferente. Veio no meu ouvido e falou, Yau. Aí já, quando falou, as letras apareceram, né, minha mente. Y, A, U, H, Yau, que é a pronúncia do tetragrama, né, que é Y, H, W, H, né. Ou Iod, Re, Vav, Re, né? Mas não vem um caso, é só uma observação de uma pergunta que eu fiz e eu obtive a resposta. Fiz para Jesus, fiz para emprego, fiz para isso, para aquilo. Várias coisas eu fiz e deu certo. Eu aconselho vocês a testarem tudo, o que eu falo, o que alguém fala, o que interessa. Testem. Eu acredito também que toda técnica funciona ou não funciona. Por quê? Se você crer, repetir e continuar, ela vai funcionar. Se não, não vai funcionar, né? O que você crê vai acontecer. O que você não crê, não vai acontecer. Basicamente é isso, né? Então, se você pega uma técnica e você acredita que vai funcionar, vai funcionar. Se você não acredita, não vai funcionar. Então, é tudo a sua fé, né? Cristo falou sobre isso, né? Tudo depende da sua fé. Se eu quero escrever uma técnica aqui de afirmação, vai funcionar? Se eu crer de verdade, vai funcionar e continuar repetindo ela. Tá entrando na minha mente. Se não, eu falo, tô fazendo à toa, não vai funcionar. Né? Ou seja,
o que você acredita vai acontecer, né? Tanto faz pro bem ou pro mal, né? Então, basicamente é isso, né? Então, se você acredita que... É igual a frase que fala, né? Se você acredita que pode ou acredita que não pode, das duas formas você está certo. Então, se inscreva no canal. É isso aí. Comentem, compartilhem, mostrem suas experiências. Falem se já fizeram essas técnicas, algo parecido, sugestões. E obrigado, é nóis. Tamo junto. Fica com Deus.